Envelhecer, lidar com esse corpo que está diferente, rugas, flacidez, celulite, situações que acontecem para todo mundo. Para alguns pode ser mais difícil de lidar, para outros nem tanto. Me pediram para falar sobre isso, a dificuldade de lidar com o corpo. E eu vou falar da dificuldade de lidar de forma geral com o envelhecimento, né? O que é envelhecer? Para algumas pessoas tem um impacto muito forte na aparência. Para outras pessoas tem um impacto maior na saúde, que vai ficando mais debilitada. Para outras pessoas, as questões que ela vai deixando de fazer, o lado social, as pessoas que ela vai perdendo, a dificuldade de fazer atividades físicas como antigamente, pode ser que pese mais. A velhice oficial, digamos assim, começa a acontecer a partir dos 60. Oficial por quê? Ninguém é um adulto até os 59 e fica idoso nos 60. Alguns têm disposições e aparências muito diferentes, mas por questão de fila no banco e questões assim, considera-se a partir dos 60. É uma fase de vida, como qualquer outra fase, tem lá suas dificuldades, seu lado bom. A criança, por exemplo, tem um lado bom de ser criança, que ela é jovem, ela não tem responsabilidades, mas também ela é dependente, ela precisa do que tem alguém dizendo para ela o que fazer, o que não fazer, senão acaba fazendo coisas que são até perigosas para ela mesma. O adolescente parece que entra mais ainda nessa fase de precisar de orientação, da necessidade de descobrir, da angústia, da sua identidade. Aí fica adulto, a necessidade do sustento, de trabalhar, a preocupação com conta. Chega na velhice, imagina-se que boa parte dessas outras etapas já tenham sido superadas e a pessoa entra na fase de lidar com a aposentadoria, lidar com o corpo que está ficando diferente. Então vamos dizer que é a pior fase da vida? Não. A pior fase da vida, muitas vezes, é aquela que a gente fala, meu Deus, quantos problemas eu tenho, tudo isso que eu tenho que lidar. Então, cada qual tem aí a sua referência. Para alguns, o envelhecer tem muito a ver com a proximidade da morte, com já ter passado uma boa etapa da vida e agora se está chegando mais perto do fim. O perigo disso é as pessoas considerarem que é a fase de se desistir das coisas. Desistir de fazer ginástica, desistir de se produzir, de se ficar bonita, desistir de se tratar da saúde. Para que eu vou tratar dessa saúde? Daqui a pouco eu vou morrer mesmo. E principalmente tratar das questões emocionais, né? Eu vejo muita gente ligando para consultório, até para cá, e perguntando, olha, já estou com X idade, vale a pena fazer terapia? Eu falei, opa, enquanto você está vivo, vale a pena. No último momento, tem psicólogos que trabalham no leito de morte. Imagina você que está aí ligando, falando, né? E com perspectiva de bom tempo, seja lá quanto tempo, sempre vale a pena assim você se cuidar e fazer o melhor para você. Para algumas pessoas que têm uma certa idade no documento, ela não se reconhece com essa idade na hora que ela olha no espelho, na hora que ela se percebe nos seus sentimentos. E isso pode ser muito confuso para muitas pessoas. Elas falam, poxa, as pessoas me tratam como velho, eu vejo aqui no meu documento, eu olho no espelho, eu vejo que eu tenho idade X, mas eu não me sinto assim. Quando eu não estou olhando para o espelho nem para o documento, eu tenho uma sensação de ter 20 anos, 30 anos menos do que eu tenho. Será que isso é ruim? Não, isso é você. Eu acho que a questão da psicologia é muito importante nisso, de lidar com a pessoa como ela é e se aceitar como ela é. Você tem um espírito jovem? Bacana. Eu não vou dizer nem que é bom nem que é ruim, nem que tem que ter o espírito velho é bom, nem jovem é bom. É bom se aceitar e lidar bem com você mesmo. Isso me faz lembrar de um movimento que parece que está ficando cada vez mais forte, das pessoas não pintarem o cabelo por conta da idade. Isso é bom, não é? Tem gente que aplaude, que bacana, é isso mesmo, né? Por que ficar disfarçando a idade? Você adquiriu conhecimento, você passou por experiências,
Para que fazer de conta que você não passou por tudo isso? Eu acho que é legal você optar por pintar o cabelo ou não pintar o cabelo quando é uma coisa que está te fazendo sentir bem, quando é uma coisa para você. Quando você fala assim, ok, eu tenho essa idade e eu não quero passar por esse transtorno de ficar pintando cabelo, escorre tinta, cresce raiz, tem que marcar horário no salão. Eu não quero isso, mas eu me sinto obrigada a isso, porque senão as pessoas vão me considerar velha e eu não quero ser considerado um velho. Se você está fazendo isso com sofrimento, se você está cuidando da sua aparência com esse sofrimento de porque os outros vão pensar, como os outros vão te olhar, aí eu não vejo isso como uma coisa muito bacana, não, muito leve. É muito mais interessante a pessoa fazer isso quando fala assim, ok, eu não quero pintar o cabelo. Eu sou essa, eu tenho esse cabelo, foi o cabelo que a natureza me deu nessa fase da vida, vou curtir esse cabelo. Aí é bacana. Quando você está fazendo sem obrigação nenhuma, de estar dando satisfação para ninguém, aí é bacana. As pessoas não tingem o cabelo quando são jovens, pinta de rosa, de azul, de loiro, no arco-íris inteiro, né? Eu acho que você tem o direito de usar o arco-íris todo em qualquer fase da tua vida, sendo maior de idade e tendo autorização dos seus pais, que eu estou falando isso, porque eu estou percebendo que tem muitos jovens, muitas pessoas muito novinhas também me ouvindo. E ok, é bacana, só que quando a gente está falando para vocês novinhos, muita coisa é importante ter aí a orientação do seu pai e da sua mãe, tá? E as pessoas falam muito de hoje em dia. Será que hoje em dia está mais difícil de lidar com o envelhecimento do que antigamente? Eu acho que cada lugar, cada momento tem a sua cultura. Eu acho que já foi um pouquinho pior. A gente já teve uma cultura do jovem muito mais forte, de que só o jovem era bacana, era interessante, sabia trabalhar, sabia produzir e sabia ser interessante, sabia lidar com moda, com estética ou sei lá. Mas eu estou vendo que aos poucos vem mudando. Por quê? Economicamente também vem mudando. O grupo de pessoas mais velhas vem aumentando. Cada vez que nasce menos crianças, que as pessoas vão tendo menos filhos, o grupo de idosos aumenta. E passa a ser um grupo consumidor, infelizmente, mas muito movido pelo consumo, né? Passa a ser um grupo consumidor mais significativo. E aí toda a mídia, todo o comércio, todas as empresas se voltam mais para esse grupo consumidor em prestar atenção, o que vocês precisam, né? Ou a gente, que eu tô quase lá, o que precisa, qual produto, qual serviço, e aí vamos dar atenção a esse grupo e vamos colocar mais pessoas de cabelos grisalhos, pessoas com mais idade, nas publicidades, em todas as mídias, e aí ajuda com que esse grupo se sinta parte da sociedade, fala, opa, tá aí, olha, somos importantes, né? São os considerados quando promovem um produto, seja lá um turismo, seja lá um alimento, seja lá um programa para se fazer na cidade, eles se percebem aí reconhecidos. Tem diferença para homens e para mulheres com relação ao envelhecimento? Eu acho que tem. Não vou falar nem felizmente nem infelizmente, mas eu acho que tem. A mulher sempre foi muito mais cobrada, ou ela se cobra ou presta mais atenção na aparência, né? Características jovens ainda são mais reconhecidas como mais bonitas, né? E até a maquiagem, em algumas questões, sempre se remete à juventude, assim como pintar o cabelo para te esconder o cabelo branco, outras características também da idade, né? Esconder a flacidez, esconder rugas, destacar pontos que são mais característicos, como lábios mais coloridos, cílios mais longos. Sempre se procura corrigir, digamos assim, esteticamente essas condições. Homens, culturalmente, até um pouco mais antes, agora nem tanto, os homens estão mais vaidosos, mas eu acho que ainda não existe mais tanto essa cobrança do homem ser bonito, de ter uma aparência. Então eu acho que fica mais fácil para o homem ir envelhecendo e apresentando para a sociedade aquele corpo que ele tem, aquela ruga que ele tem. Eu acho que do homem cobra-se mais o poder, situações de poder, né? Status, uma colocação profissional, talvez. Então, quando ele tem essas coisas, ele se preocupa menos com, ou se preocupava, talvez, alguns homens se preocupam menos com estar bonito, então tem uma cobrança social menor,
né? De todo jeito, um homem sempre tem um grupo de mulheres onde ele tem um grupo maior, onde ele tem acesso, né, de mais idades. Um homem mais velho se relaciona com mais facilidade com mulheres mais jovens sem uma cobrança social por conta disso. Uma mulher não, parece que ela tem sempre socialmente a cobrança de que ela se relacione com homens um pouco mais jovens do que ela, né? Então, talvez seja um pouco mais difícil. E tem a questão da vergonha associada à idade. A vergonha de fazer certos programas, de fazer certas atividades, ou de andar de bicicleta, ou de frequentar certos bares ou restaurantes. Ai, não me sinto bem aqui, olha, esse público está com idade diferente da minha. Ou de usar certas roupas, ou de falar de si mesmo, de falar da sua sexualidade, de falar das suas necessidades, dos seus sentimentos, porque existe até essa cobrança social, né? De que o idoso ele tem que ser mais sábio. Tem que ser, né? Acho que toda cobrança é uma coisa para a gente rever, né? Essa coisa de, poxa vida, e se eu falar das minhas fragilidades, parece que eu não vou ter compreensão das pessoas à minha volta, porque eles não esperam que eu tenha fragilidades. A pessoa passa a se sentir vergonha, né, de falar de si mesma, de falar das suas necessidades. Eu anotei uma frase que eu achei muito bacana, eu vi num trabalho que eu estou colocando aqui nas referências aqui embaixo, que fala o seguinte: o corpo é a condição carnal que nos dá acesso ao mundo. O corpo é a condição carnal que nos dá acesso ao mundo. Porque o corpo é uma comunicação, né? O seu corpo, como você se apresenta, a sua aparência, é uma comunicação com as outras pessoas. Elas olham para você e tem toda até preconceito, pré-ideias a respeito do que esperar de você, de como se relacionar com você. E de repente algumas coisas podem ser um susto para as pessoas, né? Quando você apresenta certas ideias, certos desejos, pode ser um impacto. Opa, não, mas espera lá. Como é que você está falando isso se você tem essa idade? Como é que você quer usar essa roupa se você tem essa idade? Então, se aceitar, eu acho que tem um esforço maior para se colocar diante de um grupo, de uma sociedade, com o passar do tempo, com a idade. Mas pode ser bem interessante a gente trabalhar essa informação, trabalhar essa aceitação e a gente conseguir ser mais feliz com a gente mesmo e com o grupo que a gente tem.